Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Money Lab. O meu nome é Bárbara Barroso, eu sou especialista em educação financeira e hoje venho-vos falar de uma emissão que está a correr neste momento no mercado, uma emissão da TAP, de obrigações, e trouxe comigo um especialista, Marco Silva, consultor de estratégia e investimento, que nos vai ajudar aqui a dissecar esta operação da TAP, cuja emissão, a subscrição da emissão começa hoje, porque estamos a gravar isto no dia 3 de junho, arranca hoje. Trata-se de uma emissão de 50 milhões de euros a 4 anos, que aponta como uma taxa bruta, e vou recorrer aqui à minha cábula, 4,375% a um valor unitário de 1.000 euros, ou seja, o valor de cada unidade de participação, ou de cada obrigação, e é um montante mínimo também, os 1.000 euros para a subscrição. E, como nós no Money Lab temos aqui uma componente também de literacia financeira, vamos fazer aqui um mix, Marcos, se concordares, que é, começarmos aqui pelas bases, e explicar às pessoas que nos estão a ver, então, o que é uma obrigação, que é para percebermos que tipo de investimento é que está aqui em causa. Boa tarde, Bárbara. Obrigado pelo convite e desde já os meus parabéns por este teu trabalho de literacia que é fundamental e que existe pouco em Portugal e as entidades competentes não o fazem. Obrigada. O que é uma obrigação? Basicamente, uma obrigação que o próprio nome indica é a obrigação que a empresa tem de pagar um determinado valor que foi emprestado. Tem diferenças em relação a uma ação. Okay. Por exemplo, enquanto uma ação não dá direito a juros, chamados yields, a obrigação dá direito a esse yield. Ou seja, é como se fosse um depósito no sentido que tem rendimento no final do ano ou no final do semestre. Estas obrigações da TAP é pago semestralmente. Okay. Portanto, o cupão, costuma dizer o cupão. Eu estou a emprestar o meu dinheiro à empresa, neste caso à TAP, e a TAP paga-me um juro, neste caso de 6 em 6 meses, por esse empréstimo. Exatamente. E, portanto, eu não sou acionista. Okay. Eu não posso ir às reuniões da Assembleia Geral. Muito importante. Portanto, eu apenas sou obrigacionista. Okay. Portanto, e por isso recebo uma taxa de juro. Geralmente, as obrigações têm mais direitos em relação às ações. Ou seja, se a empresa falir, os obrigacionistas geralmente são os primeiros a receber depois do rateio do que houver. Uma hierarquia de devedores, digamos assim, exato, a quem a empresa deve, os obrigacionistas, como estavam a dizer? Sim, são primeiro que os acionistas. Okay. Contudo, existem obrigacionistas de primeira, segunda, terceira e quarta categoria. Neste caso, estes obrigacionistas são os da última categoria, não têm quase direito a nada, porque não têm salvaguardas nenhumas. Aliás, no próprio prospecto está a dizer que as obrigações não têm garantias quaisquer. Portanto, o que houver... Vamos aqui dissecar essa parte da emissão, porque também destacar aqui para as pessoas, e porque recebemos muitos pedidos de informação, logo no momento em que houve a informação, é que estamos a falar de um prospecto que tem 1057 páginas, 32 riscos elencados. Temos aqui um fantástico especialista que nos vai ajudar aqui a perceber, mas outro ponto que é importante, ainda no plano da literacia financeira, já percebemos então a diferença das obrigações com as ações, é se estas obrigações se é um produto que tem capital garantido ou não, porque as pessoas às vezes podem ter essa dúvida. Não. Ok. Ponto. Não. Não assim... tem, aliás, e está no prospecto a dizer que não tem. Okay. Não tem capital garantido. E num ambiente, o porquê desta pergunta? Nós estamos neste momento num ambiente de taxas de juros muito baixas, o que significa que é bom para quando nós pedimos dinheiro emprestado ao banco porque o preço do dinheiro está mais baixo, quando vamos tentar colocar em produtos. Os portugueses gostam muito de depósitos. Quando colocamos o dinheiro, por exemplo, num depósito, ele está a dar zero, não é? Então começam a procurar de alternativas e está-se a falar muito nesta emissão de obrigações. Seja esta, seja outra, na tua opinião, investir em obrigações de empresas. Não estamos a falar neste caso desta em particular, mas obrigações de empresas pode ser uma boa alternativa em termos de diversificação do investimento? Certamente que sim, mas é como tudo, é preciso saber onde é que vamos investir. E há uma premissa muito clara. Quanto maior for a taxa de juro, isto é perigoso, porque o ser humano é ganancioso e às vezes não olha bem para o risco. Quanto maior for a taxa de juros, maior é o prémio de risco que está embutido. Ou seja, estão-nos a pagar
para nós corrermos mais riscos. Portanto, isto eles não nos estão a dar nada. Portanto, quando temos uma taxa de juros, que neste caso é 3,75, nós estamos a pagar aqui um prémio bastante elevado, porque é muito arriscada esta operação. Só para nós termos uma noção, é superior às obrigações do Benfica, é muito superior, que são 3,75, é muito superior à média das obrigações de alto risco, ou seja, estamos a falar de lixo, em termos de notação, a nota que é atribuída abaixo de grau de investimento, é o que geralmente se costuma dizer por risco, por lixo, portanto, que é 3,63, portanto estamos quase... Mas o prospecto não faz referência à notação. Não, aliás, o que o prospecto diz é que não tem mesmo notação, portanto estão basicamente a dizer, nós não nos preocupámos em dar uma notação porque já sabemos que isto é lixo ou abaixo disto, e se calhar era mal estar aqui a dizer que estas obrigações têm demasiado risco para o comum. Tem muito risco, e daí o prémio, lá está, o valor, de repente, as pessoas, mais de 4%. No atual contexto, exatamente, taxas de juros com essas referências que deste, média do mercado, portanto, estamos a pagar estão-nos a pagar um preço elevado para corrermos o tal risco. Mas qual é que é o risco aqui? Estamos a falar que tipo de riscos? Da TAP falir? Não pagar? A TAP não... É não pagar. É não pagar. Estamos a falar, por exemplo, obrigações de algumas empresas, como por exemplo clubes de futebol, o Porto e o Sporting, que eles não disseram que não iam pagar, mas não pagaram na altura que deviam. Portanto, adiaram o pagamento. Ok? Portanto, no caso da TAP, existe aqui muitíssimos riscos associados, até mais do que nos clubes de futebol. Como, por exemplo, consegues-nos ilustrar alguns? Claro, porque esta operação é feita na TAP SA. Portanto, é basicamente a empresa logística, a empresa real. Só que depois existe a TAP SGPS, que é a dona da TAP SA e dona de todas as outras empresas associadas, como o Handling e afins. A TAP SA realmente tem um capital próprio positivo de 143 milhões, ou perto disso. Mas a TAP SGCA, ou seja, a sua dona, está falida completamente. Tem menos 618 milhões de capital próprio. Ou seja, TAP que detém, a empresa que detém esta TAP SA, onde vai ser feita a imposição, está falida? Claro, menos 618 milhões. Por todos os parâmetros normais de avaliação de uma empresa, está falida, e já há muito tempo que está falida, e continua a ter mais prejuízos ano após ano. Esta empresa, a TAP SA, apesar do capital próprio ainda estar positivo, o ano passado teve menos 50 milhões, ou teve prejuízo de 50 milhões, ou perto disso. A questão é esta, é muito fácil passar prejuízos para cima e ficar com esta ainda com capital próprio limpo, salvo seja. Ou seja, eu passo o prejuízo para a de cima, que já tem muitos, e esta aqui é que faz a emissão. Mas o problema é que ela está dependente de todas as outras, e nomeadamente da sua superior. Daí que o prémio de risco também acaba por refletir isso, não é? Mas para mim estão a esconder a situação da empresa, porque a empresa não é aquela. Porque geralmente quem faz as emissões obrigacionistas é a SGPS, é a gestora. Por isso é que tem dívida e muita dívida. Não é a TAP SA. Então este é um bom investimento ou não? Não, eu nunca na vida iria investir numa empresa destas. Posso ter empresas bastante mais credíveis, estrangeiros, por exemplo. Do mesmo setor? Ou de outros setores? O setor pouco importa, não é? Aqui, porque a questão é, em relação às obrigações, o setor já não importa tanto. Porquê? Porque as obrigações não têm valorização, a perspectiva não é de valorizar o título, é de receber o juro. Okay? Portanto, independentemente do setor, eu já sei que vou receber aquele montante. E que neste momento, recordar aqui às pessoas, estamos a falar a média de quanto é que estão a pagar? Dos high yields, portanto, do de risco. De lixo. Okay? Estamos a falar de 3,63. Mas não sendo de lixo, estamos a falar de 1,5%, 2%. Esta é a realidade que nós temos para... Exatamente. Portanto, aliás, como digo, é um valor superior às obrigações do Benfica, que não é propriamente uma empresa saudável ou com pouco risco, não é? Porque é sempre muito subjetivo. Estamos aqui a ter um risco muitíssimo elevado e depois existem outros riscos associados. Aliás, no próprio prospecto, primeiro, não tem notação, sim, mas também diz que o reembolso pode ser antecipado, ou seja, nós, credores, investidores, podemos pedir o reembolso antecipado do dinheiro que emprestamos, caso ocorram algumas condições. Uma delas é o Estado baixar de 50%.
da SGPS, portanto, da mãe. A participação da mãe. A outra mais curiosa é se a TAP SA, esta que está a emitir as obrigações, ultrapassar uma dívida líquida, o rácio, ajustada, de 7, ou seja, ter 7 vezes mais dívida do que aquilo que eles, dos lucros antes de impostos, amortizações, que conseguem gerar. E neste momento está com 6,2, 6,28. O ano passado, em 2017, tinha 4,36, ou seja, subiu 2 pontos percentuais, quase. Neste momento está muito perto do limite do 7. Portanto, do tal nível de endividamento que permite a antecipação. Ou seja, nós podemos chegar ao final do ano, as pessoas investiram em obrigações, antes até do final do ano, podemos chegar ao resultado semestral, às contas semestrais, e estar lá já a 7%, até porque a empresa muito provavelmente vai ter prejuízo, e nós já podemos pedir o reembolso antecipado. Isso são daquelas condições... Mas pode manter até à maturidade? Pode sempre manter, mas dá-me o direito a ir buscar. E porquê que me dá o direito a ir buscar esse valor? Porque obviamente que o risco aumenta. A TAP SA, neste momento, tem uma autonomia financeira de apenas 5%. O que é que isso quer dizer para as pessoas? A capacidade de se autofinanciar. A TAP SGPS está com menos, com um valor muitíssimo negativo. Portanto, basicamente quer dizer que a empresa não é saudável financeiramente, depende muito de endividamento, depende muito de fatores... E de empréstimos. De empréstimos, mas existe outra nuance. É preciso não esquecer que as regras, nomeadamente de concorrência, impedem o Estado, neste momento, de auxiliar a empresa. Okay? Portanto, enquanto há 15, 20 anos nós podíamos dizer, ok, é a TAP, o Estado está lá para salvar, agora não... é escusado. Okay? Não, isso não acontece. Depois, se bem que o Estado tenha 50% da empresa, capital, e é responsável basicamente por quase todos os prejuízos, por causa da dívida que foi assumida pelo Estado. O Estado é que assume os prejuízos todos? A dívida que já existe é do Estado. Quase o Estado é que assume quase toda. Okay? No acordo de entrada dos privados, o Estado ficou neste momento com 50%, mas só tem 5% dos direitos económicos. Ou seja, os lucros que existirem, só recebe 5%. Mas o prejuízo assumiu todo. É praticamente todo. Ao passo que os privados têm 45% da empresa, capital, direitos de voto, mas têm 90% dos direitos económicos. Tem uma participação menor, mas têm acesso a maiores resultados. Basicamente, levam os lucros, deixam o prejuízo, se for o caso. Para além disto tudo, esse privado, que é o Nilman, basicamente, que se associou ao Pedrosa, por causa das regras europeias, que não permitirem que o Nilman tivesse uma porcentagem tão elevada, fez um acordo com a TAP para o aluguer de aviões de Azul que estavam parados no Brasil de 400 milhões. Portanto, basicamente o negócio até só por si é lucrativo por isso, porque safou a Azul e os seus aviões que estavam parados em 400 milhões. Portanto, as contas da TAP não são lineares, não são limpas, existe aqui muito risco. E supostamente uma empresa que está a aproveitar o crescimento do turismo em Portugal com muito mais clientes, não é? E, no entanto, as contas estão paupérrimas, estão uma desgraça. Portanto, em termos... Qualquer que seja a métrica que eu utilizo aqui, eu não consigo encontrar justificação nenhuma para eu adquirir estes títulos obrigacionistas em contraponto com outros que existem. Mesmo assim, tendo em conta uma emissão de 50 milhões com um valor unitário de 1.000 euros, é bem possível que se tenha de ir a rateio. E ajudar-nos a explicar aqui às pessoas o que é rateio. Basicamente a emissão da operação é pequena, não é? Não vai chegar para todos. Se todas as pessoas que acharem por bem aplicar o seu dinheiro nesta emissão, não haverá, neste caso, obrigações para todos. Explicar às pessoas o que é que significa rateio. Basicamente era aquilo que acontecia quando nós íamos às OPVs, às ofertas públicas de venda, e dávamos uma ordem para comprar 100 mil ou 10 mil títulos de uma empresa e só recebíamos 500. Porque basicamente não é sorteio, mas cada um recebe uma parte correspondente a um valor inferior. Há uma ponderação, exatamente. Portanto, se houver 10 mil para vender e houver 20 mil para comprar, basicamente cada um fica só com metade daquilo que pediu. E a pessoa, aproveitando, já o Marco deixou aqui
os conselhos dele e a posição relativamente à parte financeira, mas aproveitando esta emissão para falar até de outro tipo de emissões, para se perceber como é que se processa quando investimos numa obrigação. Existe aqui um período, eu vou dizer, o arranque da subscrição, como eu tinha dito no início, é 3 de junho, a 18 de junho às 15 horas é o último dia para dar, revogar ou alterar algum tipo de ordens, a 19 de junho haverá o apuramento dos resultados e a 24 de junho há a estreia dos títulos no mercado. Ou seja, se eu adquirir uma ou mais obrigações, se tiver uma ou mais obrigações, depois de fechar e de apurados os resultados, eu mantenho até à maturidade, eu posso negociar essa obrigação, fico a receber os juros, ou seja, depois de eu entrar numa emissão, seja esta e aqui estamos a usar de um momento como exemplo. Há aqui situações depois diferentes, porque há quem pague a 6 meses, há quem pague anual, ou seja, neste caso estamos a aproveitar esta emissão, não só para explicar às pessoas o risco inerente à operação, como também esta parte, lá está, de literacia financeira das obrigações de privados. Então pedi-te para explicares então o day after. Pronto, isto basicamente, as obrigações vão se transacionar como se fossem ações, portanto eu posso comprar e vender. Há obrigações que não são transacionáveis, portanto eu tenho que manter até à maturidade, neste caso não, posso comprar ou vender. Os juros são pagos semestralmente pós-antecipados, portanto é no final dos 6 meses que me pagam os juros. Também em algumas obrigações pagam-me antes, neste caso pagam-me depois. Não tenho que manter, por isso mesmo. Os juros são creditados na conta e eu não tenho a obrigação normal e ela vai creditando de 6 em 6 meses. Okay. Obviamente que isso também tem custos, porque hoje em dia para ter uma conta com ações ou com obrigações, o meu banco cobra-me às vezes trimestral, outras vezes mensalmente. Esse é um ponto importante comissões, não é? Para falarmos, porque nós estamos aqui a falar de 4,375% brutos. Sim. Portanto, temos que retirar impostos, temos que retirar as comissões, portanto, esta taxa vem para baixo de 4%. Sim, em termos líquidos. Na ordem dos 3,5% com todas as comissões. Okay. É preciso não esquecer que isto, se a mantermos durante os 4 anos, são 4 anos a pagar comissões ao banco, só por termos as obrigações lá. E depois, por recebemos o juro, que também pagamos comissões sobre isso. Portanto, aconselhavas as pessoas, mesmo seja nesta ou noutra emissão, a pedirem sempre uma simulação ao seu intermediário financeiro dos custos associados para a subscrição. Exatamente. Especialmente se o investidor não tiver uma conta de ativos desse estilo, vai passar a passar a pagar comissões. Às vezes, ter mais uma ou menos uma obrigação, tanto faz porque já se paga. Claro. Mas há outras que não é esse o caso. Portanto, é importante porque isso depois vai afetar a taxa de rentabilidade. Okay? Portanto, é preciso é preciso ter só a conta numa corretora. Há bancos que também permitem ter acesso a estas operações. Sim. Só que normalmente são mais caros também, não é? Pois, exatamente. Mas aqui é quase certo que temos que pagar. Claro. Seja comissões de receber o juro, seja comissão trimestral, a menos que alguns clientes não pagam, mas porque fazem muitas transações. Mas significa que eu posso também entrar, quem não entrar agora como obrigacionista até à data, pode comprar a posteriori. Pode esperar por ver como é que o mercado reage e pode entrar a posteriori. É isso? Exatamente. Ok. Agora, aqui uma pergunta também relacionada com a parte da empresa, que é, a tua opinião, o que é que poderá então ter levado a companhia a avançar para isto? Aliás, a companhia fala da ambição de entrar no mercado bolsista e aponta a data como 2020, ou seja, no próximo ano. Achas que isto é um teste ao mercado, do apetite dos investidores? O que é que achas que pode estar aqui por trás desta operação? É assim, não faço a mínima ideia o que é que provocou, para além de uma questão pro forma. Talvez isso testar o mercado, mas isto não é um bom teste ao mercado, porque quem está dentro do mercado e percebe, isto é uma forma de nós evidenciarmos as fraquezas da própria empresa. Para além de que existe aqui uma manipulação, e não é assim tão subliminar, em relação a quem é que está a fazer a emissão, ok? Mais uma vez digo, eu não aconselho, claro, eu não me investia nisto. Okay. Não estou a dizer que a empresa vai falir ou que a empresa não vai pagar. É muito arriscado. Este prospecto, aliás, foi aceito pela CMVM. Porque, supostamente... A CMVM, que é a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que é o regulador de mercado. Que foi a mesma que permitiu o último aumento de capital do BES também.
porque era obrigada. Portanto, não estamos, a CMVM, quando autoriza um prospecto destes, isso é importante. Quando a CMVM autoriza um prospecto destes, não está a dar a sua validação em relação à credibilidade do investimento. Ok? E, aliás, vem também no prospecto, o próprio banco organizador, o Haitong, limpa as mãos sobre a qualidade deste investimento ou sobre a responsabilidade, seja do que for. Está lá preto no branco. Portanto, o investidor está por sua conta e risco. E a CMVM é a mesma coisa. Existem alguns pontos a cumprir, mas a CMVM permite quase tudo. Portanto, não é a CMVM que valida a credibilidade deste investimento. Mais uma vez, isto é importante, ok? Claro. Portanto, porque a pessoa pode pensar, não é regulado e a CMVM autorizou. Não. Não é isso. Mas este ponto também que o Marco está a frisar é importante, e a razão pela qual nós estamos a fazer isto, Marco, e o Marco trabalha e também tem uma preocupação que eu sei que tens com a parte da literacia financeira, é que nem todas as pessoas têm o teu conhecimento, nem todas as pessoas têm o meu conhecimento, portanto, muitas vezes existem colocações até junto de bancos que as pessoas olham para a taxa e não veem mais nada, porque é bem da verdade, e você, se não está a ver e pensa em emitir, leu os 1057 folhas. Duvido que tenham lido, são raras as pessoas. E mesmo que leiam, perceber o que está lá escrito. Isso é outro desafio também, não é? E então, aproveitando isto que estavas a dizer, aqui com uma componente, volto a frisar, porque é a nossa missão aqui da literacia financeira. Para onde é que eu tenho de olhar, seja esta emissão, que obviamente tu rapidamente descobres porque és especialista na área, mas onde é que um pequeno investidor, para saber que vai fazer, ou para ter a noção, onde é que eu olho? Eu tenho aqui uma parte do prospecto só e tenho aqui, por exemplo, os termos e condições da oferta. Será este um ponto que a pessoa deve olhar e ler? Se calhar não percebe metade, não é? Isso também é outra coisa. Mas o que é que se deve ter em atenção? Quais é que são os pontos importantes a olhar, além, obviamente, do valor, o mínimo, não é? O valor mínimo de entrada, as condições, os riscos associados, a taxa que vai pagar. Mas se tivesses resumir aqui alguns pontos-chave e pedia-te esse esforço de olhar e colocar nos sapatos de quem tem menos literacia financeira uns alertas, mesmo para as pessoas de onde é que vão olhar. Primeiro, o juro. Não há milagres, não há almoços grátis. Se o juro for muito alto, é porque alguma coisa se passa. Okay? Dividem sempre quando o juro é demasiado alto. É porque estão-nos a dar uma cenoura. É claro. Okay? Depois, é transacionável ou não? Neste caso é o que é bom. É transacionável, neste caso eu consigo negociar em bolsa depois de entrar. Pior era se não fosse, que significava que amarrado até ao final. Exatamente. Ok. Depois, garantias, tem, não tem? São subordinadas, não são, são séniores. O que é que são isso? Agora vou dizer. As séniores são as obrigações com mais garantias, são aquelas que estão à frente de quase tudo. Claro que depois existem empréstimos que a empresa pode ter que ainda ultrapassam isso. São os tais vários gradientes das obrigações, mas mais mesmo dentro das obrigações há diferentes níveis de risco. É, porque mesmo obrigações séniores, a questão é esta, mas esse ponto é importante. Mesmo que eu tenha a obrigação mais segura do mundo, neste caso, eu estou a entrar numa altura em que a empresa já tem responsabilidades brutais e a de cima ainda mais. Portanto, se alguma coisa acontecesse, o tacho estava rapado quando chegasse à minha vez. Porque é como digo, e esse é outro ponto, olhar para o capital próprio da empresa, de todas as empresas que estão associadas. Neste caso, SGPS menos de 618 milhões, esta que está a emitir mais 143, mas com um prejuízo no ano passado de 53 milhões. Não é uma empresa saudável, é risco. Portanto, a segurança da empresa e a questão do rácio, aquela alavancagem que eu falei também, que neste caso está nos 6,28, que é elevado, deveria andar nos 2-3%, 3 vezes. E a questão é, o que é que eu sou em termos de investidor? Sou um investidor cauteloso ou um investidor mais para o risco? Se for um investidor cauteloso, eu vou procurar investimentos menos arriscados, taxas de juros mais baixas. Se eu for um investidor mais temerário, okay, eu posso querer uma taxa de juros um pouco mais alta, mas há muitas oportunidades. O que não falta são empresas muito boas. Dá-nos um exemplo, vamos deixar aqui um bónus às pessoas.
por exemplo, a empresa EDP, que já é um risco bastante inferior, mas temos outras empresas no estrangeiro, temos a Siemens, temos a Volkswagen, temos a Alstom, por exemplo, que já foi bastante mais arriscada. Fora de Portugal existe uma panóplia enorme de operações, até de clubes de futebol estrangeiros, Manchester United, por exemplo, Juventus, que também é um clube já com alguma garantia, muito mais do que esta. Okay? Portanto, é importante ter noção de que será que aquela empresa vai ter problemas, sim ou não? Ora, esta já tem. Okay? O problema é se eles vão agudizar o suficiente para não nos conseguirem pagar. Não quer dizer que as coisas corram mal nos próximos 4 anos. Mas também, se correrem, ninguém os vai avisar. E terem atenção a este rácio que eu referi, do 7. É o rácio, repete? É o rácio da alavancagem, ou seja, relativa à dívida versus lucros antes de impostos, desvalorização de património, juros também. É o EBITDA, basicamente. E está no 6,28. Ultrapassando os 7, as 7 vezes, eu posso pedir o reembolso de volta. É curioso que na altura do BES haviam condições que me permitiam ir buscar o dinheiro das obrigações, em janeiro de 2014, antes de cair. Só que qual era o problema? Eu podia pedir, mas não havia dinheiro já. Neste caso, também não sabemos se na altura, quando pedirmos, ainda há dinheiro ou não. Estamos a falar de uma empresa falida tecnicamente, a sua dona. Nós não conseguimos separar as duas. Portanto, eu olharia taxa principal, garantidas ou não garantidas, o capital, e isto é preciso ter atenção, não há nenhum investimento garantido a 100%, nem os depósitos a prazo. É um ponto, obrigada por esse alerta. O risco zero não há. Não há. Só para termos uma noção, o Fundo de Garantia de Depósitos, que cobra até 100 mil, mesmo até 100 mil, não é garantido. O Fundo de Garantia de Depósitos tem cerca de 1,6, 1,7 mil milhões de euros, cobre cerca de 1,5% do sistema financeiro. Portanto, não cobre. Se a banca fosse à falência, ou um grande banco, não tinha dinheiro para tudo. Mesmo para cobrir até aos 100 mil. Portanto, mas é um risco muitíssimo baixo. Claro. Mas depois o risco vai aumentando. Claro. E, aliás, existem investimentos em ações que até são bastante mais seguros do que estas obrigações. Obrigada só por este momento, porque eu tento dizer isto muitas vezes, mas quando é outra pessoa a dizer... Não, mas estatisticamente é fácil. É fácil. Da história do S&P 500, desde que foi... O S&P 500, que é o índice norte-americano, onde se concentra as 500 maiores empresas cotadas. Desde que foi criado, não era S&P 500, mas desde que foi criado na altura, índice que depois passou a ser o S&P 500, desde que houve uma ação no índice, que começou com uma ação, até hoje, se nós esperássemos 20 anos, em nenhum período de 20 anos perdíamos dinheiro. Em nenhum. O mínimo que nós tínhamos era uma taxa ou média, era uma taxa de 6,5%. Mas as pessoas continuam a achar que é demasiadamente arriscado. Eu costumo dizer, é a falta de literacia financeira. Exatamente. Porque se as pessoas tivessem o nível de literacia financeira necessário, compreendiam melhor, inclusivamente, a noção de risco. Marco, agradecer-te aqui este fantástico momento, aproveitar também para agradecer a quem está a ver, pedir também que aproveitem para subscrever o canal, ativar as notificações, deixarem aqui a vossa avaliação, a vossa notação, o vosso like. Se tiverem algumas dúvidas, deixem também os comentários sobre esta operação. Levaram aqui informação não só sobre a operação, como boas oportunidades também de investimento que existem fora de Portugal. Uma vez mais, Marco, obrigada. Obrigada a todos. Encontramos então no próximo vídeo. Obrigada.